Rapaziada, acabou lá na Neoquímica Arena. Primeira vez que eu tô fazendo um jogo aqui, meio que de pós-jogo, né? Mas tem tanta coisa pra falar que achei melhor já gravar, já pra deixar pronto isso daqui, já postar. E vamos que vamos, né? Antes de tudo, vou rodar a vinheta e daqui a pouquinho eu já volto pra falar o que eu penso aí sobre essa eliminação do Corinthians contra o Internacional. Tamo junto. É isso, rapaziada. Pedi pra você aí deixar o like, comentar aqui, desabafar nos comentários a sua indignação sobre essa classificação do Corinthians, o que você acha que deu errado, o que você acha que de repente pode ter dado certo, alguém querer de repente achar um copo meio cheio aí no meio dessa situação toda. O Corinthians está eliminado pelo Internacional, perdeu o primeiro jogo no domingo por 2-0 lá no Beira-Rio e ganha na Neoquímica Arena por 2-1, só que com esse gol do Internacional o Corinthians não consegue levar a partida para os pênaltis, precisaria de pelo menos mais um gol, e aí está eliminado. Depois de, se eu não me engano, desde 2021, o Corinthians não chega, pela primeira vez o Corinthians não vai chegar na semifinal da Copa do Brasil. Está eliminado, agora tem por restante de 2026 o Brasileirão e agora a Copa Libertadores. Meus amigos, para mim, eu resumi podemos dizer, essas duas pernas, assim, né? O Beira-Rio, as oitavas de final do Corinthians, eu acho que dá para resumir entre o primeiro jogo muito ruim lá no Sul, que eu já comentei com vocês aqui no canal, e um jogo, para mim, bem decepcionante em Itaquera, tá? Eu acho que na Neoquímica Arena me decepcionou a postura do Corinthians. E por quê? Pô, Quintino, mas por quê? O Corinthians pressionou o Internacional o tempo inteiro, tava lá em cima. Mas eu acho que o Corinthians foi muito pobre de ideias na Neoquímica Arena. O Corinthians simplesmente, acho que fez mais de 30 cruzamentos na área do Internacional nos 90 minutos, 100 minutos. O Fernando Diniz não apostou no Guinegão, não apostou no Jesse Lingard, que era para mim a escalação ideal, e optou no Pedro Raul, que marcou inclusive um gol, né? Mas você ir com a entrada do Pedro Raul era natural que o Corinthians cruzasse mais a bola lá dentro da área. Mas quando você tem um meio de campo com o André, que é um cara que, querendo ou não, tem a bola no pé, tem qualidade para jogar, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro, e a única estratégia do Corinthians nos 100 minutos foi simplesmente jogar a bola dentro da área, isso pra mim é inacreditável. Isso pra mim não dá pra gente normalizar. Não de um time do Corinthians. Não de um time do Fernando Diniz, que tem como sua principal característica um futebol de aproximação, um futebol associativo, como ele gosta de falar, um futebol que um jogador procura o outro, de triangulação, de a bola não tá no lado direito, agora tá do lado esquerdo, e vamos triangular, vamos tentar entrar dentro da área tocando. Nada. O Corinthians pouco chutou a bola no gol também. Foi simplesmente cruzamento dentro da área. E foi assim que saiu os dois gols. O primeiro, uma cabeçada do Gustavo Henrique, primeiro que o goleiro dá uma espalmada ali do Internacional, acaba tirando mal, e o próprio Gustavo Henrique, se eu não me engano, pega o rebote e faz o gol, se eu não me engano, pega o rebote e faz o gol, e depois um bonito cruzamento do Bidu, e o Pedro Raul, Pedro Raul, finalmente, aí, depois de janeiro de 2025, marcou um gol pelo Corinthians. Mas o Corinthians não conseguiu criar. Então, pra mim, é decepcionante por conta disso. Eu não consigo normalizar um time como o Corinthians na Neoquímica Arena, contra uma equipe do Internacional, que não é um grande time, mas é um time que teve coração nesses dois confrontos, que entendeu as suas limitações e jogou com a sua limitação embaixo do braço e com o regulamento, que está completamente compreensível. Quantas vezes o Corinthians não fez isso nos últimos anos? E ok, cera, e é que se reclamando de cera e não sei o que. Meu amigo, futebol brasileiro, desde que eu me entendo por gente, é assim. É assim. Futebol brasileiro, se você vai jogar um confronto de mata-mata, você no primeiro confronto na tua casa, você vence, e você vai jogar o segundo fora, você vai fazer cera, você vai jogar com o regulamento embaixo do braço, a não ser que você seja muito melhor que o seu adversário. E é coisa que o Internacional não é pelo Corinthians. Inclusive, o Corinthians sem Yuri Alberto, sem Memphis Depay, e com os jogadores do Corinthians, os principais, né, que eu tenho que falar, Rodrigo Garro e o Breno Bidon, não vivendo um grande momento, o time do Internacional e do Corinthians são muito nivelados. Mas muito nivelados mesmo. São dois times assim que estão páreo a páreo. Porque eu ouvi muito que o time do Internacional é ruim. Achou o 2-0 lá no Beira-Rio e o Corinthians vira o jogo. Meu amigo, calma, né? O time do Corinthians é bem limitado. Bem limitado mesmo. E quando precisa mudar ainda, quando mexe, como eu já falei algumas vezes, o banco de reservas do Corinthians é um deserto de opções. O Fernando Diniz não tem nada no banco de reservas. E não vai ter por muito tempo, né? Porque não pode contratar. A única coisa que a gente pode crer que ele possa ter logo é o Memphis Depay renovando esse contrato que tá travado e todo mundo já sabe, né? O porquê. Enfim. Então,
O Corinthians, eu acho que o torcedor no geral tem que ter um pouco mais de humildade também para analisar esse time. Mas era um cenário possível. O Corinthians, se eu não me engano, de 6 possíveis viradas na Copa do Brasil na Neoquímica Arena, o Corinthians tinha virado 5, só não tinha virado contra o Flamengo aquela vez lá com o Felipe Luiz. Então era possível, dava para acreditar. Mas aí você vê uma postura como essa, você vê um time tão pobre de ideias como esse, um grande nada. É pouquíssimo, é pouquíssimo. A gente tem que cobrar mais, não dá pro Fernando Diniz. Não é que o Fernando Diniz chegou ontem, gente. O Fernando Diniz já tá há um tempo aqui. O Fernando Diniz teve uma parada da Copa do Mundo, teve 20 dias só treinando. E o Corinthians vai pra um jogo decisivo em casa. E a única estratégia é chuveirar a bola dentro da área. Não dá pra normalizar isso. Infelizmente, eu acho que, na minha opinião, não dá pra normalizar. Mas enfim, não vou ficar me estendendo muito aqui. O Corinthians está eliminado, agora tem o Brasileirão e a Libertadores. Vai jogar contra o Rosário Central, jogo difícil. E tem que dar um alerta aí. E Osmar Stabile e companhia, renova com o Memphis Depay, meu amigo. Porque sem ele fica complicado. Porque Pedro Raul... E ó, não é porque o Pedro Raul fez gol, não. Não vem me falar que, olha aí, ó. Tá vendo? É só dar oportunidade pra ele. Não dá, né? Pedro Raul, Guinegão... O Lingard também, que eu queria que fosse titular, mas, sabe, nada. Dieguinho, o Corinthians é um vazio de opções. Um vazio. E o ataque do Corinthians sem Yuri Alberto e Memphis Depay, meu amigo, esquece. Não existe. Mas deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam do jogo, o que deu certo, o que deu errado, se vocês concordam comigo. Fechou? Tamo junto, obrigado. Até o próximo vídeo aí. Hoje o vídeo mais curto, tô fazendo logo depois que acabou o jogo. E é nóis. Tamo junto, até o próximo aí. Valeu!